Salve concursandos e concursandas, estamos começando esse processo aqui do Pódio Concurso de fazer gravação online devido ao coronavírus. Parabéns à instituição pela responsabilidade social. Você também que está em casa, cuide de quem você ama, proteja a sociedade, faça o máximo possível para se proteger desse coronavírus. Com certeza isso vai passar, mas a gente não pode subestimar esse novo coronavírus. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre administração financeira orçamentária. É ponto já dos editais que já estão aí na praça, como de quase todos os editais que estão surgindo de concurso. É uma matéria muito importante e hoje eu vou te apresentar alguns elementos orçamentários. Uma maneira bem introdutória, mas ao mesmo tempo que vai te permitir fazer provas e provas. Primeiro, PPA, esse é o primeiro instrumento, Plano Plurianual. PPA é uma lei ordinária, todo orçamento acaba sendo em lei ordinária, esse instrumento. O PPA vale para 4 anos, o governante ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas do governo para 4 anos. Ele vê o PPA entrar no segundo ano de mandato dele, seja ele presidente da República, governador ou prefeito. E o último ano do PPA, só se ele for reeleito para ele ver, porque vai ser o primeiro do sucessor. Dá uma olhadinha aqui na letra de lei. PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então vamos lá, vamos entender isso. Aqui está falando em âmbito federal, mas pode servir para âmbito estadual e também em âmbito municipal. Olha que interessante, está falando em despesa de capital. Despesa de capital, para ficar fácil nesse primeiro contato com a matéria, você pensa o seguinte: você quer comprar uma casa, ou melhor, você quer construir uma casa. Aquilo que você investiu para construir essa casa é uma despesa de capital. Contrário de uma despesa de capital, é uma despesa corrente. A despesa corrente a gente usa para manutenção. Então você já tem uma casa e tem que pagar a conta de luz. Você tem que pagar o condomínio. Daqui a pouco você mora num condomínio de casas. Você tem que pagar contas corriqueiras de uma vida. Isso entra numa manutenção de uma casa, é uma despesa corrente. Então o PPA trabalha sobre despesa de capital. Resumindo, capacidade que o governo vai ter de investir. Um ponto que nos chama a atenção sobre o PPA, e você tem que prestar atenção aqui na letra de lei, é que está falando que o PPA atua de forma regionalizada. O que é importante você ficar esperto é o seguinte: quando está falando em regiões, não está falando aqui em região política, não está falando em sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Está falando em regiões que é necessário o Estado, que é necessário o governo fazer uma intervenção. Pode ser semiárido nordestino, campanha do Rio Grande do Sul, uma região X da Amazônia, enfim. Essa região não obrigatoriamente tem que seguir limites políticos. Então, sai daquela questão pegadinha de concurso que vai falar que só por região sul, só por região sudeste, só por centro-oeste. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que há uma diferença nas regiões, às vezes entre o estado, de um espaço para outro geográfico no estado. Por exemplo, meu estado de origem, Rio Grande do Sul, tem uma região sul mais desenvolvida, uma região norte mais desenvolvida e uma região sul menos desenvolvida. Minas Gerais tem uma região norte não tão desenvolvida, e assim vai. Entendido o que é o PPA tem duração de 4 anos, vamos a alguns pontos da lei. Primeiro, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Vamos lá, o que seria isso? Você quer fazer um investimento. Esse investimento tem duração de 24 meses. Tem que ter uma lei que autorize, tem que estar incluso no PPA. Se não tiver 24 meses, o exercício financeiro ele coincide com o ano civil, 12 meses. Não pode. Agora você quer fazer a construção de uma escola de educação básica. E essa construção de escola vai durar 10 meses. 10 meses, menos de 12. Menos de um exercício civil, você pode fazer sem inclusão no PPA, sem autorização. Entendido? Uma outra inovação da nossa Constituição de 88, porque o PPA, o que o PPA traz? O PPA traz o planejamento.
Nosso orçamento passa a ter planejamento. Uma outra inovação da Constituição chama-se LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela faz uma ponte entre o PPA e a LOA. A LOA é a Lei Orçamentária. Então, aquilo que se planeja estrategicamente seria o elo, seria o planejamento tático e vai ligar a execução da LOA. Todos os, pode olhar na tela aqui, planos nacionais, programas nacionais, regionais, setoriais previstos na Constituição são elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo Congresso Nacional. Então isso é um ponto importante. Nada pode dissuadir do PPA e a LDO é que faz esse caminho. Vai para o slide 2. Slide 2, está aí na tela, fala sobre a LDO. Ponto importante da LDO. Se o PPA trabalha com diretrizes, objetivos e metas, gravou aí na tua cabeça? A LDO trabalha com metas e prioridades da administração pública. Muito aluno, ele tem dificuldade de entender qual é o papel da LDO. Diria para você, não é nada absurdo pensar em LDO. LDO é como se fosse um manual de aplicação do orçamento. Você tem aquele planejamento estratégico, que está no PPA, você quer tornar ele execuível com uma lei orçamentária, mas para poder executar isso você tem que ter algumas orientações. Essas orientações, elas estão na LDO. Então só um trechinho da lei aqui, ó. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, para outro ano, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, primeiro ponto que eu falei, orienta a elaboração da LOA, da instrução do que você pode construir e o que pode e não pode na Lei Orçamentária Anual. Segundo ponto aqui, disporará sobre as alterações à legislação tributária. Importante, a LDO não faz alteração nenhuma à legislação tributária. Mas você imagina o seguinte, a alíquota do imposto de renda muda, sei lá, muda para 30% para quem ganha mais de tantos mil reais. O governo, ele tem que saber na hora da arrecadação o quanto que vai impactar isso na sua receita. Para saber isso, ele olha para a LDO e vai dizer, ó, na LDO, 30%. E aí ele vai poder fazer uma arrecadação correta. Então, como tem essa previsão da legislação tributária, o que vai arrecadar menos, o que vai arrecadar mais, o que foi isento, tudo isso entra nos cálculos do governo e o governo vai saber o que arrecada ou o que deixa de arrecadar. Então, a LDO está orientando em relação a isso. E o outro ponto, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. BNDES, Caixa Econômica Federal, BASA. BASA é um bom exemplo para nós que moramos na Amazônia. Então, toda agência de fomento é o quê? São os bancos que eles emprestam dinheiro para que as pessoas, e pessoas físicas ou jurídicas, principalmente jurídicas, possam fazer investimentos. Investimentos que o governo tem interesse, que a nação no todo, pensando no seu viés econômico, tem interesse. Pensando assim, a LDO está orientando tudo. O que a LDO diz, pode na LOA. O que a LDO diz que não pode na LOA. Outro ponto interessante, dá uma olhadinha aí. A Constituição de 88 determina que a LDO considera as alterações da legislação tributária, mas ela não pode aumentar, nem criar, nem suprimir nada em relação aos tributos. Grava isso, é uma questão recorrente, principalmente do Sebrasco, mas a FCC também gosta de cobrar isso. Próximo slide. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Existe uma lei complementar, essa lei complementar diz o quanto você pode gastar com pessoal. Exemplo, hoje na União se pode gastar 40,9% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Em relação ao Poder Executivo, 0,6 pode gastar com o Ministério Público da União, onde eu trabalho, 2,5 pode gastar com o Poder Legislativo e com o Tribunal de Contas, e por aí vai. Esses valores não é da aula de hoje, você não precisa se preocupar em decorar,
mas está tudo na LDO, está tudo estabelecido e a lei complementar estabelece esses limites. Outro ponto importante, quando você tiver que falar sobre concessão de qualquer vantagem, e aí está na tela aqui, você pode ler depois tranquilo, mas, por exemplo, aumento de remuneração de categoria, a LDO vai dizer se pode ou se não pode. É outro ponto importante para a prova. O que é fundamental? Você tem que pensar que quando a gente constrói esse orçamento, ele está todo encadeado. Então, o PPA pensa estrategicamente, a LDO faz o elo e a LOA aplica esse orçamento. Então, veja só. Você só vai poder criar despesa de pessoal, no ponto 1 aí, ó, se houver prévia dotação orçamentária para atender as despesas de projeção de pessoal. Meu amigo Saulo está aqui presente, está indo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E se houver autorização específica na LDO para que você possa fazer qualquer tipo de aumento de despesa de pessoal. Inclusive, quando a gente se preocupa com o concurso público, muita gente fica esperando a LOA, né? Mas, na verdade, a expertise do processo é olhar a LDO antes. Você olha a LDO, você sabe que vai vir ou não vai vir na LOA. Você já consegue ter uma boa sacada do que vai ser permitido ou não vai ser permitido. Chegamos. Lei Orçamentária Anual. LOA. Primeiro, todo mundo acaba pensando que a lei orçamentária anual, na verdade, ela traz 3 orçamentos. Primeiro, eu quero que você tire essa ideia da sua cabeça. O que acontece é que essa lei orçamentária anual, ela compõe um orçamento, respeita ao princípio da unidade, só que esse orçamento, didaticamente, se constrói em 3 que vão se consolidar. Mas não são 3 orçamentos. É um orçamento dividido didaticamente em 3 partes. Pensa desse jeito, que vai compor um orçamento só. Entendido isso, nós temos o orçamento fiscal. O orçamento fiscal diz respeito à administração direta, indireta, tudo aquilo que vai ser recolhido por meio dos tributos. E aqui a gente entra principalmente receita, como a gente fala, nas receitas correntes, receita tributária e receita corrente, tudo aquilo que vem para o caixa do governo para manter as suas atividades. Então, isso é o orçamento fiscal. A arrecadação é a principal fonte que o governo tem de poder arrecadar valores. Ponto 2, orçamento de investimento. Orçamento de investimento é das empresas estatais não dependentes. E aí, sempre rola aquela confusão do que é uma empresa estatal não dependente. Deixa eu explicar. Embrapa. A Embrapa é uma empresa estatal dependente. Por quê? Porque a Embrapa faz um trabalho super importante em relação à agricultura brasileira. Porém, a Embrapa, as suas pesquisas acabam não sendo remuneradas por um valor condizente de mercado. Resumindo, os agricultores brasileiros não pagam pelo serviço da Embrapa. Pagam por algumas coisas, mas não o suficiente para que a Embrapa consiga se manter. Qualquer empresa privada, o que faria? Entraria em falência. Mas é interesse para o governo fazer com que a Embrapa entre em falência? Não. Porque a Embrapa orienta, a Embrapa fornece produtos para o agricultor, que esse agricultor, ele consegue desenvolver melhor a sua atividade econômica, sua atividade produtiva. Então é total interesse do governo manter a Embrapa. Essa empresa é uma empresa dependente, ou seja, para pagar o seu servidor, para pagar os seus colaboradores, você tem que depender do orçamento do governo. Se eu estou falando isso para você, a Embrapa não tem orçamento de investimento. Tá, e aí, Lagrange? Quem tem orçamento de investimento? Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Banco do Brasil, Caixa Econômica, empresa pública. Por quê? Petrobras. Porque essas instituições, elas têm remuneração para pagar os seus servidores, para pagar os seus colaboradores, para se manter e para retroalimentar, fazer investimentos, injetar investimentos no seu capital e poder se expandir. Essas são as empresas estatais não dependentes. As empresas estatais não dependentes têm um detalhe ali na lei, ó. Detém a maioria do capital social com direito a voto.
significa que essas empresas, o governo tem 50% mais um do capital com direito a voto. Não confundir 50% mais um com 51%. 50% mais um. Então o governo, ele detém a prerrogativa de dirigir essas empresas em relação à sua votação. Agora, a terceira parte do orçamento, orçamento de Seguridade Social. Toda instituição da administração direta e indireta arrecada valores para a Seguridade Social. Seguridade Social composta saúde, previdência e assistência. Principalmente a questão da previdência, todos os entes arrecadam para os seus servidores. Entendido esses orçamentos, esses 3 orçamentos que compõem um orçamento, que é o orçamento do governo, o orçamento da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, nós temos um ponto importante aqui embaixo. Orçamentos fiscais e orçamentos de investimentos estatais compatibilizados com o plano plurianual terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. Olha que interessante, o orçamento fiscal e o de investimento serve para reduzir desigualdades. O orçamento de seguridade não. O orçamento de seguridade está vinculado. O que é para a Previdência vai para a Previdência. O que é para a saúde vai para a saúde. E o que é para a assistência vai para a assistência. Agora, o orçamento, isso cai recorrentemente em prova. O orçamento de investimentos e o orçamento fiscal, esse sim você pode utilizar para reduzir desigualdades sociais. Entendido isso? Vamos só para alguns detalhes antes de fazer umas questões matadoras. Eu vou deixar para você 43 questões para você resolver. Pode estar sempre em interação comigo, qualquer dúvida é só perguntar, mas você vai ficar fera nesse primeiro momento nos instrumentos. Primeiro ponto importante. Quando a gente fala da LOA, a LOA tem alguns elementos que a compõem, mas a LOA também tem elementos que não estão diretamente nela, mas que vão junto com o encaminhamento do PLOA, ou seja, do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Então, deixa eu te mostrar aqui na tela, o nosso slide 9. O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Vejam, junto com o projeto de lei orçamentária, vai um demonstrativo e ele vai mostrar o impacto em cada região do orçamento, daquilo que entra no caixa e daquilo que não vai entrar no caixa. Depois, é vedada a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e de seguridade para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundação e fundo. Aqui já basta. Nunca você vai pegar um dinheiro da Seguridade, que é feito para pagar a previdência de um servidor, e vai cobrir déficit que uma instituição não está conseguindo pagar seus funcionários. Nunca você vai pegar um valor de tributo, e aqui eu vou falar um valor, por exemplo, de uma contribuição que já está vinculada, uma contribuição de melhoria, e vai jogar ela para outro recurso. Então, fica esperto em relação a isso, leia, releia na sua casa, o material está aí para você poder fazer esse checklist. Antes das questões, o que é importante? Saber que os 3 instrumentos, PPA, LDO e LOA, eles são instrumentos que funcionam por lei ordinária. PPA vale 4 anos, LDO e LOA, 1 ano só. Há uma inversão nisso, por quê? O presidente entra no primeiro ano dele, ele não entra com PPA primeiro. Primeiro ele entra com uma LDO para depois ter uma LOA para o PPA só entrar na sequência. Enfim, isso eu vou te explicar esses pormenores depois, dessa desincompatibilização. Acabou que a lei pensou em fazer os 3 sequenciais e isso acabou não acontecendo na prática, mas não é assunto para a nossa aula de hoje. Deixa eu te mostrar as questões para você ficar fera nas questões. Trouxe 43 questões, eu vou comentar 10. As outras você vai fazer em casa tranquilo. Eu vou te dar o caminho das pedras das questões. Primeira questão. O papel desempenhado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias é de fundamental importância para a integração entre o Plano Plurianual
e a lei orçamentária anual, certo ou errado? Certo. Claro, a LDO faz a integração entre aquilo que foi pensado para os 4 anos e aquilo que está na lei orçamentária anual. Claro, os planos de duração continuados, que a gente falou que o PPA vai respeitar, esse, por exemplo, plano da educação pode ter 10 anos. Isso é outra história. A gente vai trabalhar com isso depois, provavelmente na aula que vem. Segunda questão, a LDO orienta a elaboração da LOA e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA. Perfeito, perfeito. Vejam, a LDO, ela é o tutorial, ela é o manual de instrução para fazer a lei orçamentária anual. Se não tiver respeitando a LDO, é porque não está em convergência, não está em consonância com o PPA. Terceira questão. Uma notável modificação introduzida pela Constituição Federal no processo orçamentário foi a integração entre o plano e o orçamento, por meio de criação do PPA e da LDO. Perfeito. Nosso orçamento é um orçamento autorizativo, mas é um planejamento, um orçamento que ele trouxe o elemento planejamento. Antes o orçamento ele não trazia planejamento e era um orçamento meramente que trazia receitas e despesas para um período. Nosso orçamento hoje ele é pensado e muito bem aí trabalhado por técnicos de governo, pessoas concursadas que se dedicam para isso. Tá perfeito. 4. 3 primeiras corretas. 4. Uma obra cuja execução esteja limitada a um exercício financeiro poderá ser iniciada sem a prévia inclusão no PPA. O que a gente falou antes? Se eu tiver construir a escola, for em 10 meses, 10 meses, menos de 12, menos de um exercício, perfeito, não precisa estar no PPA. Correto, correto. Agora, se passar de um exercício financeiro, ou no PPA ou lei que autorize, ou no PPA ou lei que autorize. Questão 5. Questão 5. A fim de reduzir as desigualdades socioeconômicas entre as 5 regiões geográficas brasileiras, o PPA deve ser apresentado de forma regionalizada, necessariamente segundo o padrão tradicional, divisão regional, sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste. Certo ou errado? Obviamente está errado. Nós falamos que as regiões vão se dar por necessidades socioeconômicas, não por essa divisão tradicional ou divisão política. Você fizer uma divisão dessas, muitas vezes você não vai captar aquilo que a região tem de suscetível de vulnerabilidade. Por exemplo, estado do Amapá, o nosso estado. A gente sabe que uma coisa é viver na região metropolitana. Mesmo com as desigualdades sociais, ainda você tem alguns acessos aqui que você não tem em áreas longínquas do interior do estado. Então, se você fizesse essa divisão, você não teria essa sensibilidade de poder captar realmente as desigualdades. Questão errada, carimba aí. Vamos para 6. Vou resolver 10 com você. Considere que os poderes executivo e judiciário tenham firmado convênio para expandir a presença da justiça no interior do país. Em resposta ao aumento da criminalidade, ficando o Poder Executivo responsável pela construção de novas edificações para o funcionamento conjunto de órgãos do Poder Judiciário e da Defensoria Pública. Nessa situação, apesar de ser o convênio ter sido firmado durante a vigência de um PPA que não previa essas despesas, cuja duração seria superior a um exercício financeiro, não é necessário a alteração imediata do PPA, bastando a inclusão desse novo item de gasto na LOA em vigência. O que a gente falou? PPA ou lei fazendo a inclusão? Aqui não está falando em PPA e nem lei fazendo inclusão. Está dizendo para colocar na LOA. Ó, bastando a inclusão desse novo item na LOA. Essa lei fazendo inclusão é uma lei autorizativa, ela tem que autorizar, não basta incluir na LOA, tem que autorizar, ou estar no PPA ou autorizar. Questão errada. Questão 7. Dada a realização do Brasil de eventos como a Copa do Mundo FIFA, Brasil 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, cogitou-se a imediata necessidade de investimentos com exercício superior a único exercício financeiro. Olha que interessante. Assim, para projetos relativos a esses eventos,
possam ser imediatamente iniciados, é suficiente a alteração da LOA vigente, mediante cláusula que preveja a inclusão desses investimentos nas leis orçamentárias posteriores. Vejam só, ele está falando a imediata necessidade de investimento com execução superior a um exercício financeiro. Se passar um exercício financeiro, tem que ter autorização no PPA ou uma lei autorizativa. E não é isso que a lei está falando aqui. Inclusive, foi falar de orçamentos aqui na questão, orçamentos de investimentos posteriores, quer dizer, sem fundamento a questão errada. A gente já sabe, ou autorização ou no PPA. 8. De acordo com a Constituição Federal de 88, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais devem ser elaborados em consonância com o PPA. Tá certo isso? Tá certo. E apreciados pelo Congresso Nacional. Devido à sua relação com o PPA, os programas nacionais, regionais e setoriais não podem ter duração superior a 4 anos. Claro que sim. O PPA é quando o governo mostra suas intenções orçamentárias, o seu planejamento orçamentário para 4 anos. Agora, o Plano, por exemplo, Nacional de Educação tem 10 anos, 12 anos. Claro que pode. Cada PPA vai cuidar daquele programa de duração continuada. Não tem essa objeção aqui. Então, a questão está errada. 9. Na Constituição Federal é prevista para áreas específicas a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, que, por sua importância, segue uma dinâmica própria, independente da adequação ao PPA. Nunca, qualquer programa de duração continuada, programa nacional, vai estar alinhado ao PPA. Questão muito errada. Para fechar, fazer a 10 e você ainda vai ter 33 para treinar aí e ficar expertise nesse assunto. Então, a 10. Os planos e programas regionais e setoriais previstos na Constituição Federal são elaborados em consonância com a LDO. Essa questão gera um pouco de dúvida com o aluno, por quê? Ele fala, não, professor, o senhor não disse que a LDO é o manual de instrução da LOA? Então, ele está em consonância com a LDO, sim. Mas a fonte de tudo isso, a fonte que coloca realmente o orçamento, as intenções do governo para um período de 4 anos para o mandato, é o PPA. Então, a consonância tem que estar com o PPA e isso é letra de lei, é a letra da Constituição Federal, não sou eu que estou te dizendo. Galera, materialzinho aí, ok. Fica ligado nos assuntos, revisa com toda tranquilidade, não vai ter erro nenhum. Você está aí introduzindo a administração financeira orçamentária. Hoje parece que pode ser um pouquinho mais difícil, mas daqui a pouco, como eu digo, está tudo dominado. Força, foco e fé. Obrigado aí, abração para todos e para todas.